Fala galera, tudo tranquilo? Bom, nesse vídeo eu vou discutir com vocês a solução de um problema que foi utilizado pelo Google no seu processo seletivo para engenheiros de software. Várias grandes empresas, o Google, a Microsoft, Facebook, a Amazon, entre outras, elas costumam utilizar nos processos seletivos deles a resolução de problemas. Essa é uma capacidade muito importante que eles tentam avaliar em vocês enquanto vocês estão participando do processo de seleção. E por que eles avaliam isso? Só saber, sei lá, uma linguagem de programação, ter conhecimento sobre banco de dados, por exemplo, já não tá bom? Bom, a questão é que grande parte do trabalho que você faz como engenheiro de software é resolver problemas, desde problemas mais simples até problemas bastante complexos, onde a sua capacidade de entender o problema, pensar numa solução eficiente, codificar essa solução, testar, pensar nos corner cases é muito importante. Então esse é basicamente o processo que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar um problema, a gente vai entender ele, a gente vai pensar nas possíveis soluções, ver se essas soluções são rápidas o suficiente ou não. A gente vai codificar, testar, ver se tem algum corner case que a gente tem que prestar atenção. E é isso aí. Bora lá? O problema que eu escolhi hoje, e que eu vou deixar o link aqui na descrição, é o First Duplicate. Ele é da plataforma CodeSignal. Ele é um problema relativamente fácil. E como vocês estão vendo, ele está em inglês, mas fica tranquilo que se alguém tiver algum problema, eu vou explicar direitinho o que ele está pedindo. Então o problema é o seguinte, ele dá um array pra gente, que ele dá o nome de A, e ele fala que esse array, esse vetor, contém apenas números de 1 até o tamanho do array. Então, por exemplo, se o array tiver tamanho 5, eu garanto que ele só tem números de 1 a 5. Isso não é importante agora, mas mais para frente vai ser. E o que ele quer, basicamente? Ele quer saber, nesse array, tem algum número que aparece mais de uma vez? Se sim, me retorna esse número. Se não, me retorna -1. Então é basicamente isso. Só que tem um porém. Em alguns casos, pode ser que exista mais de um número que apareça mais de uma vez. E aí, qual número que eu tenho que mostrar como resposta? Nesse caso, o problema fala que se tiver mais de um número que aparece mais de uma vez, a minha resposta vai ser aquele número cuja a segunda aparição dele vem antes no vetor, ou seja, tem o menor index. Então eu vou desenhar aqui o primeiro caso de teste para exemplificar melhor essa questão de se aparecer mais de dois números repetindo. Então o primeiro caso de teste é 2, 1, 3, 5, 3, 2. Então esse daqui é o array que ele dá na entrada. E, como eu já falei anteriormente, o que o problema pergunta é, existe algum elemento que aparece mais de uma vez? Nesse caso, a gente consegue ver que o 2 aparece mais de uma vez e o 3 também aparece mais de uma vez. E aí? Nesse caso, a resposta é o 3. Por que é o 3? Porque a segunda aparição do 3, que é aqui, vem antes da segunda aparição do 2, que é aqui. Então, a segunda aparição do 3 vem antes da segunda aparição do 2. Então, por isso, a resposta é 3. Se eu tiver esse caso, por exemplo, um array 3, 5, 4 e 2, a minha resposta vai ser -1. Por quê? Porque não existe nenhum elemento que se repete nesse array. E se eu tiver o caso 2, 3, 5 e 3, a minha resposta vai ser 3. Porque o único elemento que se repete nesse array é o 3. Então, como que a gente resolve esse problema? Bom, existe mais de uma forma de a gente resolver, mas em vários tipos de problema, o que a gente pode tentar fazer é percorrer todas as possíveis opções, ou testar todas as possibilidades, o que a gente chama de força bruta, basicamente. Nesse problema em específico, a gente pode fazer o seguinte, para cada par de valores, a gente vê se eles são iguais. Por exemplo, 1 é igual a 5? Não. Ou 3 é igual a 2? Não. De alguma forma, a gente vai testar todos com todos e ver se algum é igual. Na hora que a gente achar um par que tem os mesmos números, a gente vai guardar essa informação em uma variável, de alguma forma. No final do programa, a gente vai ver, opa, essa variável, a gente já guardou alguma informação nela que existiu algum par? Se sim, a gente vai ter uma resposta, se não, a gente vai mostrar o -1. Então, o que a gente precisa fazer agora, de alguma forma lógica, é comparar todos os pares de valores e ver se algum é igual. Caso a gente ache algum igual, a gente vai guardar alguma informação em uma variável. No final do código, a gente vai simplesmente mostrar a resposta. Então, uma forma simples de fazer isso é percorrer esse vetor da esquerda para a direita. Então, a gente vai percorrer da esquerda para a direita. Para cada valor, por exemplo,
para o valor 2, a gente vai percorrer todos os elementos à sua direita. Então, para o valor 2, eu vou percorrer todos esses elementos. 1, 3, 5, 3, 2. E vou comparando 1 a 1. O 2 é igual a 1? Não. 2 é igual a 3? Não. É igual a 5? Não. É igual a 3? Não. É igual a 2? Sim. Ou seja, o 2 é igual a 2. Isso quer dizer que a gente conseguiu achar um valor que se repete. Então, eu vou criar uma variável, que a princípio eu vou chamar ela de x aqui. O que eu vou guardar nessa variável quando eu encontrar valores que se repetem? Eu vou guardar o index da segunda aparição. Ou seja, o index da primeira aparição do 2 é o 0, da segunda aparição é o 5. Então eu vou guardar aqui 5. Por que eu vou guardar o index da segunda aparição? Porque lembra que o problema fala que se por algum motivo eu tiver mais de um valor que se repete nesse vetor, que é esse caso aqui que a gente vai ver, eu preciso mostrar aquele cuja segunda aparição vem antes. Então eu preciso saber qual é a segunda aparição de um número. Então, continuando a nossa lógica, eu já percorri a partir da posição 0. Então agora eu vou percorrer a partir da posição 1. Vou percorrer todos os valores à frente e vou ver. O 1 é igual a 3? Não. É igual a 5? Não. É igual a 3? Não. É igual a 2? Não. Ou seja, não tem valor 1 repetido nesse vetor. Então, eu vou para a próxima posição, para a posição 3. Para a posição 2, na verdade, que tem um valor 3. E vou percorrer todo mundo à frente. 3 é igual a 5? Não. É igual a 3? Sim. Ou seja, eu achei mais um par de valor que se repete. Qual é o segundo index dessa repetição? O primeiro é 2, o segundo é 4. Se a gente olhar para a nossa variável que estava guardando um index de algum valor que se repete, a gente tinha o valor 5, né? Que era quando o 2 se repetiu. E agora a gente tem o valor 4, que é quando o 3 se repete. O 4 é menor que o 5? Sim, ou seja, o que significa isso? Significa que a segunda aparição do 3 vem antes que a segunda aparição do 2. Então eu vou pegar esse valor, que antes era 5, e vou colocar o valor 4. Por que eu estou colocando esse valor 4? Porque é o que o problema nos falou. Se mais de um valor se repete, eu pego o valor cuja segunda aparição vem antes. E se eu continuar fazendo essa mesma lógica aqui, eu não vou encontrar mais nenhum valor que se repete, porque só tenho o 2 e o 3. E o que eu terminei minha repetição, eu terminei de percorrer todos os valores, e o que eu tenho aqui na minha variável é o valor 4. O que significa isso? Que a minha resposta é o valor da posição 4. Qual é o valor da posição 4? É o 3. Então eu vou mostrar como resposta 3. Então eu codifiquei aqui uma solução em C++. Você pode fazer na linguagem que você preferir, não tem muito problema. Onde eu fiz exatamente o que a gente descreveu aqui ao lado nesse desenho. Então eu tenho uma função que chama firstDuplicate, primeira solução, porque daqui a pouco a gente vai ter uma segunda solução que é um pouco melhor. Ela recebe um vector, v, que no caso aqui é o array, né, que o programa nos dá. Eu crio primeiramente uma variável que eu chamo de menor segundo índice, que é a mesma coisa daquela variável x que eu tinha comentado aqui. É a mesma variável, só mudei o nome para ficar mais fácil de entender. E eu inicializo ela com o valor menos 1. Eu poderia colocar outros valores aqui, mas nesse caso menos 1 funciona. E o que eu faço? Esse for é aquele for que eu vou fixar um valor. Por exemplo, eu vou fixar a posição 0. E para cada valor à frente dela, eu vou testar. Então, eu fixo o i, que é meu i nessa posição 0. Para cada valor aqui na frente, eu vou verificar se é igual. E como que eu vejo a partir do próximo valor? Eu faço um outro for a partir de i mais 1. Ou seja, se o i está na posição 0, j sendo i mais 1, com certeza vai estar na posição 1. E eu vou até o tamanho do vetor. Ou seja, posição 1, 2, 3, 4, 5. E para cada combinação dessa, eu testo se os valores na posição i e na posição j são iguais. Certo? Se são iguais, eu tenho uma checagem. Por que eu tenho uma checagem? Lembra que eu comecei essa variável com menos 1? O que significa isso? Significa que eu ainda não tenho nenhum par de valor que se repete. Então, o que eu testo? Se essa variável é menos 1, o que significa? Significa que eu não tenho nenhum valor que se repete, então eu vou simplesmente falar que o menor segundo índice é o j. Eu tenho um ou aqui, certo? Então, se isso daqui é verdadeiro, não importa o que está sendo testado aqui. Porque esse if todo vai ser verdade e ele vai entrar nessa linha. Por que o menor segundo índice recebe j? Porque o j é sempre o meu segundo índice, certo? J vai ser sempre maior que i, nesse caso. Porque eu inicializo ele com i mais 1. Então, percorrendo todo esse for, eu vou na próxima posição do i. Então, meu i passa para cá.
E eu percorro todos esses valores novamente e vejo se tem alguém igual. Depois meu i vai para cá. Eu percorro esses valores e vejo se tem alguém igual. Sempre que eu encontrar dois valores iguais, eu checo. É a primeira vez que isso aparece? Ou seja, meu menor segundo índice é menos 1. Se não for, eu tenho mais uma checagem. O j é menor que o valor já existente, caso ele não seja menos 1? Se sim, eu atualizo esse valor, que é o que aconteceu naquela hora. Eu tinha um valor 5, mas depois, como eu achei um valor 4, e o 4 era menor que 5, então essa condição aqui vai ser verdadeira, eu atualizo esse cara com a posição 4. E quando essa repetição se encerra, eu percorro todas as possíveis pares de valores, eu simplesmente checo. Meu menor segundo índice é menos 1? Se for, é porque eu não achei ninguém que se repete aqui. Porque se eu achasse, eu teria alterado esse valor aqui. Então retorna menos 1, que é o que o problema pede quando não encontra nenhum valor que se repete. E se ele não for menos 1, ele vai conter algum valor, que nesse caso aqui era o 3, era o 4, desculpa. E eu vou pegar a posição desse índice e vou retornar o valor que está nela. Ou seja, posição 4. Quem que é a posição 4? É o 3. Então, por isso o 3 é a resposta. Aí aqui eu coloquei esse exemplo de teste. Se eu executar o código, chamando a minha função, a gente consegue ver que a resposta é o 3. Eu espero que essa solução tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário que eu vou responder com certeza e a gente pode discutir. E agora falando um pouco da complexidade dessa solução, a gente consegue ver que a gente tem dois fors, um dentro do outro, que a gente percorre até o tamanho do vetor. O tamanho desse vetor aqui, o enunciado nos diz que é na ordem de 10 a quinta. Ou seja, a gente tem 10 a quinta elementos. Como a gente tem dois fors, um dentro do outro, percorrendo até o tamanho, o nosso código está com complexidade quadrática, que a gente pode chamar também de n ao quadrado. Então, O de n ao quadrado. Com certeza a gente consegue resolver esse problema de uma forma melhor, e é isso que a gente vai fazer agora. Na primeira solução proposta, eu havia dito que a complexidade de tempo que a gente conseguiu chegar era quadrática, ou seja, n ao quadrado, onde n seria o tamanho desse vetor da entrada. Só que agora a gente vai conseguir chegar em uma solução melhor, se a gente pensar um pouquinho mais, onde a gente vai precisar percorrer esse vetor apenas uma vez. Ou seja, se eu percorrer esse vetor aqui da entrada apenas uma vez, de alguma forma eu vou conseguir achar a resposta. Então vamos imaginar que existe alguma forma que, enquanto a gente vai percorrendo esse vetor da esquerda para a direita apenas uma vez, a gente consiga guardar todos os valores que já apareceram. Então vamos supor que a gente tem uma estrutura de dados ou alguma forma que a gente consiga guardar essa informação. Então, imagina que essa aqui é a nossa estrutura e à medida que eu vou percorrendo esse vetor da esquerda para a direita, ou seja, quando eu estou nessa primeira posição aqui, eu consigo saber o 2 já está presente nessa estrutura? Não, então eu vou lá e vou acrescentar ele. Eu vou para a próxima posição e me pergunta a mesma coisa. O 1 está presente aqui? Não. Então eu acrescento. O 3 está presente aqui? Não. Vou acrescentar. O 5 está presente? Também não. Vou acrescentar. Na hora que a gente chega nessa posição, a gente consegue ver que o 3 já se encontra aqui. Então, se eu cheguei num 3 e ele já se encontra na minha estrutura de dados de alguma forma, é porque ele já apareceu antes, certo? Então, se ele já apareceu antes, é porque ele está repetindo, e se ele repete, eu consigo garantir que ele é a minha resposta. Ou seja, eu não preciso nem terminar de percorrer o meu vetor, porque assim que eu acho um elemento que já apareceu anteriormente, eu tenho certeza que essa é a minha resposta. Então, minha resposta é 3. Ué, mas nesse caso o 2 também não repete? Ó? Sim, o 2 repete. Mas lembra que quando a gente tem dois valores no vetor que se repetem, a gente precisa mostrar aquele que repete primeiro. Ou seja, onde a segunda aparição vem antes da segunda aparição de outro valor que repete. Então, como a gente está percorrendo da esquerda para a direita, isso já está garantido para a gente. Porque se a gente acha alguém que se repete, a gente com certeza sabe que aquele cara é a primeira pessoa que se repetiu. Certo? A gente até iria encontrar o 2 aqui depois, porque o 2 já está presente na nossa estrutura? Sim. Então ele também se repete. Mas a gente nem vai chegar nisso, porque assim que a gente achar o primeiro elemento repetido, a gente já retorna ele e a gente já tem a resposta. E no caso onde nenhum valor se repete, essa nossa ideia vai funcionar perfeitamente também, porque a gente vai percorrer o vetor da mesma forma, a gente vai fazer a mesma checagem. 3 existe? Não. 2 existe? Não. 8 existe? Não. 4 existe? Também não. E a gente terminou. Então, se a gente terminou nossa repetição e nenhum valor já existia na nossa estrutura, a gente simplesmente retorna menos 1.
Ou seja, não achamos ninguém que se repete nesse vetor. Então agora eu vou mostrar para vocês a segunda solução que eu codifiquei. Então ela está aqui. Então eu criei uma função chamada firstDuplicate, segunda solução, que ela recebe o mesmo parâmetro, que é o vetor de entrada. E olha como o código ficou muito mais simples, ficou menor até, na verdade, né? E com certeza é mais rápido. Então, eu precisava de alguma estrutura de dados que eu conseguisse manter todos os valores que eu já encontrei no caminho, quando eu estou percorrendo da esquerda para a direita, certo? Então, em C++, é possível utilizar, por exemplo, um set. Set de inteiros, que eu chamei de já apareceram, ou seja, ele vai receber todos os valores que já apareceram. Então, isso daqui é meu set. E eu simplesmente percorro da posição 0 até o tamanho do vetor. Então, eu percorro daqui até aqui. E eu faço apenas uma checagem. Esse elemento que eu estou percorrendo no momento, ou seja, da minha posição I, ele já existe nesse set. Para isso, eu utilizo o ponto count. Tem outras formas de fazer isso também, C++, mas o ponto count ele me retorna verdadeiro, ou 1, se esse cara já existe no set, ou 0, ou falso, se ele não existe. Então, se esse if der verdade, quer dizer que o elemento já existe. Então, na posição 0 aqui, isso aqui vai dar falso, porque o 2 não existe, certo? Então, ele não vai entrar aqui. Então, eu simplesmente insiro o 2 no meu set, usando o ponto insert. Então, eu coloco o 2 aqui. Depois eu vou para a próxima aparição. 1 não existe, coloco 1. Vou na próxima, o 3 não existe, coloco o 3. Vou na próxima, o 5 não existe, coloco o 5. E quando eu chego aqui na posição 4, que é o meu 3 novamente, isso aqui vai dar verdadeiro. Ele já existe. Então, simplesmente retorno o 3, certo? E meu código se encerra. Então, eu vou retornar o 3 e ele vai se encerrar. Caso eu tivesse um vetor onde ninguém exista, esse for ia terminar sem entrar nesse if, porque ninguém ia estar dentro desse set, e eu simplesmente retornaria -1, que é o que o problema pede quando ele não encontra ninguém repetido. E qual seria a complexidade desse código? Bom, no código anterior a gente tinha 2 fors, e a complexidade era quadrática. Já nesse código a gente tem um for, que percorre o tamanho do vetor, e dentro dele a gente tem apenas um if e mais uma linha de código. Qual é a complexidade aqui dentro? O ponto count e o ponto insert de um set é normalmente logarítmico, a complexidade dele. Porque o set é implementado como uma árvore, eu não vou entrar muito em detalhes nisso, mas a complexidade é logarítmica. Então, a complexidade final dessa função ficaria n do nosso for log n. Porque a gente vai fazer n vezes uma operação que tem custo log, que seria o count e o insert. Ela é muito melhor que a nossa complexidade quadrática do código anterior, mas ainda dá para melhorar um pouquinho mais se a gente usar uma estrutura de dados um pouquinho diferente, certo? Ao invés de a gente usar um set, a gente poderia usar um ordered set, o próprio C++. E a complexidade final ficaria apenas n, ou seja, linear. Por quê? Porque o count e o insert do ordered set ele é constante. E qual é a diferença do set para o ordered set? Uma das diferenças, basicamente, é que o set, quando a gente vai inserindo os valores, ele insere esses valores ordenados para a gente. Então, na hora que a gente está no 2 aqui, insere na estrutura, ele vai inserir mais ou menos aqui. Na hora que a gente está no 1, ele vai inserir aqui. O 3 aqui. O 5 aqui. Ou seja, se a gente quiser percorrer o set, a gente vai conseguir percorrer com os valores ordenados. Só que a gente não precisa disso, certo? A gente só quer saber se um valor existe aqui dentro. A gente nunca vai precisar percorrer a estrutura para verificar alguma coisa. Pode ser que em outros casos faça sentido, mas nesse não faz. Então, se a gente usar o ordered set, a única diferença vai ser que na hora que ele guardar os valores vão ficar desordenados, na ordem que a gente colocar aqui, ou em uma outra ordem qualquer, eu não tenho certeza. Mas eu sei que eles não vão ficar ordenados. E isso não importa pra gente, certo? Então, a gente tirou uma complexidade logarítmica do count e do insert, simplesmente mudando um pouquinho a estrutura de dados, e a gente vai ter a mesma resposta. Então, vale a pena usar isso. A gente poderia usar um map também, ou um ordered map. Tem outras possíveis estruturas de dados que a gente consegue utilizar, ou até mesmo um array. Já que a entrada tem 10 a quinta elementos, a gente conseguiria criar um array de 10 a quinta posições e simplesmente marcar se já apareceu ou não apareceu. Retornaria a mesma resposta e também seria linear. Se a gente for falar agora da complexidade de espaço, de memória utilizada nas duas soluções, a gente vai ver que a segunda solução ela é um pouquinho pior. Porque a primeira solução, a gente só criou uma única variável, um inteiro, certo? Que a gente armazenava o índice do primeiro número repetido. E na segunda solução, a gente criou um set, ou um ordered set, onde a gente pode armazenar até n inteiros. Imagina esse caso aqui, onde nenhum valor se repete, a gente vai percorrer todo o vetor
armazenar todo mundo nesse set, ou seja, a gente vai duplicar o espaço de memória que a gente estava utilizando. Se a gente precisava guardar n inteiros, agora a gente precisa guardar 2 vezes n inteiros, ou seja, 12 elementos ao invés de 6. A gente adicionou um n a mais em memória, onde n é o tamanho do vetor. Ou seja, para a gente sair de uma solução quadrática e chegar numa solução em tempo linear, a gente precisou abrir mão um pouquinho de memória, ou seja, gastar um pouquinho de memória, mas com certeza esse trade-off vale muito a pena, porque a gente saiu de uma complexidade n ao quadrado e foi para n, ou seja, n vezes menor, e a gente usou uma complexidade de memória o dobro, porque a gente já gastava pelo menos, né, n para guardar o vetor de entrada, e a gente simplesmente dobrou. Agora a gente gasta 2n. Então, com certeza, essa troca vale muito a pena, e essa solução é melhor que a solução anterior. Mas é bom, caso você esteja fazendo uma entrevista com um entrevistador falando com você pontuar para ele que você sabe que para ter essa melhora de tempo, você teve que adicionar um pouco de memória. Até para ele saber que você tem essa noção, e isso é muito importante. Porque em alguns casos pode ser que você melhore um pouco a complexidade de tempo, mas adicione tanta memória que não vai valer a pena. Então, só para concluir, na primeira solução, a gente gastou n ao quadrado de complexidade de tempo e teve um adicional de 0 de memória. Na segunda solução, a gente conseguiu melhorar bastante para uma complexidade linear de tempo, só que a gente teve que ter um adicional de memória de n também, onde n é o tamanho do vetor da entrada. E existe uma terceira solução que a gente consegue manter em n, ou seja, linear, sem haver nenhum acréscimo de memória, ou seja, o acréscimo seria de 0. Só que eu não vou falar para vocês ela nesse vídeo, eu vou deixar como desafio. Então, se alguém conseguir chegar em uma solução que acredita que ela tem tempo linear e sem nenhum adicional de memória, ou seja, de alguma forma, sem essa estrutura de dados aqui, deixa um comentário aí, escreve ela, vamos ver se a gente conseguiu chegar na mesma coisa. Essa solução já seria o suficiente, na minha opinião, para um processo seletivo. Se você conseguisse chegar nessa segunda solução aqui, para mim já estaria de bom tamanho. Essa primeira solução ela é um pouco ruim de tempo, porque se a gente aumentar esse vetor de entrada aqui um pouquinho, já vai ficar muito tempo rodando o seu código para chegar numa resposta. Na verdade, já fica um tempo razoável, porque essa entrada já é 10 a quinta. Então é isso aí. Eu vou deixar o link do problema e das duas soluções aí na descrição, para caso vocês queiram olhar ou codificar. E espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Se você gostou, deixa um like aí. E caso você ache que esse conteúdo faz sentido para você, se você quer ver vídeo de outros problemas sendo resolvidos, é só se inscrever para você ser notificado. E deixa um comentário aí também com as suas experiências nesse tipo de processo seletivo, se você já participou de alguma ou se pretende participar, onde envolve a resolução de problemas, codificando esses problemas. E se você também tem algum problema que você não consegue resolver, que você achou interessante, se quiser me enviar pelo comentário aqui também, eu posso dar uma olhada e quem sabe postar um vídeo ensinando a resolver ele de algumas formas, certo? Então, muito obrigado a todo mundo aí. Até a próxima.